Nós vamos fazer a leitura de Daniel capítulo 1, verso 8, que vai dizer: Contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem, que era o chefe dos oficiais, que tinha encarregado-se de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois comparem a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Pai, esta é a tua palavra. Nós pedimos hoje que toda e qualquer distração da nossa mente, do nosso coração, seja emudecida. Somente a voz do Espírito Santo fala conosco hoje. Que todo endurecimento, toda mente esteja totalmente cativa, Senhor. A tua palavra é o que nós pedimos, que a voz do Espírito Santo sobressaia nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero conversar com vocês hoje. O tema do nosso sermão hoje é Daniel, o jovem com a cultura do céu. Eu quero falar um pouco sobre quem é esse exemplo para mim e para você. Quais foram as coisas que aconteceram com Daniel em um momento de provação. E como ele serve de um exemplo para mim e para você. Não importa que idade você tenha, Daniel é um exemplo para mim e para você. Ele faz algumas coisas que eu acho que a maioria de nós não faríamos. E hoje me permita te situar geograficamente, historicamente e culturalmente no que estava acontecendo nesse texto que nós lemos. O que acontece é que nesse momento a palavra de Deus está em uma hora que é ímpar. Acaba que no ano 605 depois de Cristo existe um tempo terrível sobre o povo de Deus. O povo de Deus que antes pensava: nós nunca vamos ser destruídos. O reino de Judá vai durar para sempre, o reino de Israel nunca vai cair, Deus prometeu e nada nunca vai acontecer. Agora eles estão em um declínio espiritual. A nação agora só fica na imoralidade sexual. Chegaram ao ponto de uma depravação que eles queimavam os próprios filhos vivos em sacrifício a outros deuses, imitando as práticas detestáveis das outras nações. Então surge no cenário mundial a Babilônia. A Babilônia é um reino completamente diferente. É um reino que ao mesmo tempo que está perto, mas está longe e ameaça o reino de Judá. Surge como a maior potência no mundo. É como se fosse os Estados Unidos de hoje em dia. Ela surge com imponência, com força, com poder. E Deus levanta a Babilônia com um instrumento de juízo contra Judá. Deus envia a Babilônia para destruir Judá por causa dos seus pecados. E agora chega um momento terrível. Parece que a promessa de Deus tinha falhado. Parece que Deus tinha abandonado o seu povo. Parece que não tinha mais jeito. Isso acontece no ano 605 depois de Cristo, com o rei Nabucodonosor. Só que ele começa a fazer o exílio no reino de Judá. Ele faz isso em 3 etapas. A primeira do exílio, que consiste em: olha, eu conquistei determinado país, então eu vou lá e eu pego as pessoas desse país e deixo elas presas no meu, eu destruo a cultura, a língua, a religião, e assim eu domino aquela nação completamente.
A primeira vez que Nabucodonosor faz isso, ele faz de uma forma muito esperta. Ele pega somente aqueles que tinham as melhores características e leva para o reino da Babilônia. E as características que Nabucodonosor vai procurar são jovens. Jovens esses que tinham entre 19, 18 e 20 anos. Jovens. Ele também vai procurar que essas pessoas estejam nas condições de serem da família real ou da nobreza de Judá. Ele não quer só jovens, quer jovens de classe alta. E eles também têm que ter boa aparência, tem que ser gente bonita. Não só bonita, mas sem defeito físico. Além disso, ele procura que esses jovens sejam cultos. Ou seja, eu tenho que conhecer de muitas áreas. Além disso, jovens inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento. E além disso, eles tinham que ter uma ética, uma educação, uma lábia, uma sabedoria, para conseguir servir na mesa do rei. Servir e aconselhar o rei Nabucodonosor. E ele procura esse tipo de gente em Judá. E ele acaba encontrando 4 pessoas. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, Daniel e seus 3 amigos. Esses outros 3 nós conhecemos principalmente pelos nomes babilônicos que são postos depois, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor pega esses 4 jovens, depois de conquistar Judá e Jerusalém, leva eles para a corte da Babilônia, e ele tem uma ideia. A ideia dele é colocar esses jovens num treino de 3 anos. Durante 3 anos eles vão ser instruídos e preparados e treinados, e ao final dos 3 anos eles vão estar prontos para poder servir o rei. Nesses 3 anos eles têm que aprender a língua da Babilônia, eles têm que aprender a literatura babilônica. Não só isso, aprender, eles têm que ensinar aos outros quando eles aprenderem. E tudo isso é uma tarefa muito difícil. Só que nesses 3 anos, Nabucodonosor faz o seguinte: olha, o rei fala, eu vou tirar da minha própria comida diária da minha mesa. Eu vou tirar dos meus banquetes e durante 3 anos eu vou sustentar vocês. Só que não tinha só esses 4 amigos. Tinham vários sábios de outras nações que foram conquistadas. Tinham vários sábios da própria Babilônia, muitos sábios babilônicos. E esses 4 eram diferentes, eram 4 judeus. Porém, eu quero me atentar um pouco antes da gente entrar no texto bíblico em si, na figura de Daniel. Daniel parece que ele é o cara perfeito. Parece que Daniel não passa problema na vida. Ele é um jovem de 19 anos, que é classe alta, que é bonito, é sem defeito físico, é culto, é inteligente, domina vários campos de conhecimento e é cheio de ética. Ou seja, além do cara ser bonito, ser rico, do cara ser inteligente e tudo mais, o cara tem lábia. É basicamente tudo que as mulheres procuram hoje, é Daniel. Só que esse cara que parece que é perfeito, ele esconde um grande trauma na vida dele. Esse momento é um momento de trauma para qualquer jovem. Daniel era da classe alta da nobreza. Só que ele é arrancado de sua família, da sua área de influência. Ele sai da terra de Judá para nunca mais ver sua família. Ele nunca mais veria sua mãe. Ele nunca mais veria seu pai. Nunca mais veria seus irmãos. Nunca mais veria sua terra. Ele estava indo para uma terra que ele não conhecia, que tinha uma língua que ele não conhecia, que tinha uma cultura que ele não conhecia e que tinham deuses que ele não conhecia. Ele tem um grande trauma na sua vida. E esse é um momento terrível para Daniel. É um momento em que parece que não tem mais saída, não tem mais solução. E por trás de tudo isso, ele esconde esse lugar de trauma. É um momento difícil. Parece que a promessa de Deus falhou para o reino de Judá e também na vida de Daniel. Feita essa introdução, eu vou te pedir para deixar sua Bíblia aberta e ler comigo o verso 8. Que vai dizer: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Como nós já tínhamos falado, Nabucodonosor tira dos seus banquetes e vai providenciar os seus banquetes para Daniel, seus amigos e todos os vários outros sábios. Isso incluía vinho e muitas comidas. Agora, existe uma ideia errada de que Daniel não quer comer isso daqui porque ele está fazendo dieta. Não, não é isso. Também não é porque essa comida era proibida para o povo judeu. A lei de Moisés não proíbe tomar vinho. A lei de Moisés não proíbe um banquete. O que Daniel estava querendo fazer que era um jejum em solo estrangeiro. Ele queria dar espaço para Deus agir. Ele queria jejuar.
Ele queria se diferenciar, ele não queria ser como os demais naquela terra. Estava todo mundo fazendo a mesma coisa, mas Daniel não queria ser um produto do meio. E eu quero aqui agora expor com vocês, nesse verso, 3 desculpas que Daniel podia ter dado. Ele estava em um lugar horrível que ele não queria estar, e ele tinha desculpas perfeitas para poder simplesmente ser como todo mundo é. A primeira desculpa que Daniel podia ter dado é que, vamos pensar, ele é jovem, ele tem uns 19 anos de idade, 20, ele é rico, ele é de família influente, ele é inteligente, ele é atraente, ele é cheio de lábia, cheio de ética. E sabe o que ele faz? Ele usa tudo isso para servir a Deus. Quantos de nós jovens a gente não usa a nossa sensualidade, os dons que Deus nos deu para poder servir o diabo? Você usa a sua beleza física para poder atrair pessoas, para poder se desviar dos caminhos do Senhor. Talvez o seu maior problema, sabe qual que é? É que você tem beleza. E isso vai te levar para o inferno. Não fique pegando aquilo que Deus te deu e jogando no lixo. Daniel não fez isso. Ser bonito, talvez ter dinheiro, talvez seja o seu caso, talvez ser inteligente, ter status, ter fama, não é desculpa para pecar. Não é. Daniel estava com as desculpas perfeitas, no lugar perfeito, mas ele fala, olha, eu quero é ser perfeito. Eu quero ser como Deus. Com Deus não tem desculpas. Não existem desculpas que você pode apresentar diante dele. Não, Deus, eu estou fazendo isso daqui, eu estou ficando com fulano, mas é por causa disso aqui. Não existe essa desculpa. Isso não existe. Deus não aceita desculpas da nossa parte. Isso com certeza passou na mente de Daniel. Talvez hoje você tenha um mundo de teoria de conspiração na sua cabeça. Não, Jesus, olha, eu fico aqui na fornicação com meu namorado, minha namorada, mas é por causa disso, a gente vai casar, eu só estou arrumando as coisas. Não tem desculpa. A palavra de Deus vai dizer que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Não use desculpas diante de Deus, Ele tudo vê. A segunda desculpa, que provavelmente Daniel poderia usar é, eu estou no exílio. Eu estou no exílio. E realmente era problemática a situação de Daniel. Ele estava numa terra em que ele foi arrancado da sua família, dos seus irmãos, da sua parentela. Ele viu e parece que Deus é fraco, o Deus de Israel, porque o povo de Judá perdeu a guerra. E nisso tudo, ele está em um lugar que ele não conhece nada, ele não conhece ninguém, ele está abandonado, está sozinho, não está sabendo de nada, está num lugar que não conhece a língua, a cultura, não sabe de nada. Provavelmente deve ter surgido no meio dos problemas da vida de Daniel, um sentimento de revolta. Ele poderia muito bem usar a seguinte desculpa: ah não, Deus, deixa eu te falar, aqui, deu tudo errado na minha vida, e na verdade quem é culpado disso tudo é você, é por isso que eu estou aqui, eu não estou te servindo direito, minha vida está uma confusão, eu sei que o Senhor entende. Meu irmão, problema na sua vida, exílio não é sinônimo de desculpa. Daniel tinha desculpa que a vida dele não estava boa. Mas se você basear a sua fidelidade em circunstâncias, você nunca vai ser fiel. Um jovem com a cultura do céu, ele não usa desculpas terrenas. Ele não pega, Jesus, minha faculdade é isso que me consome, a galera lá não é crente. Não, isso não é desculpa. Problema na vida não são uma desculpa. A gente tem às vezes muita mania de, quando vem um problema na nossa vida, ou a gente corre totalmente para Deus, ou a gente abandona totalmente Deus. Escolha sempre o primeiro. Não fica culpando a Deus pelos seus problemas, porque o que a gente vai ver, e já vou dar um spoiler, amanhã eu vou estar pregando aqui de novo, a gente vai continuar o estudo em Daniel, é que quem trouxe Daniel para Babilônia foi Deus. Deus tinha um propósito com o sofrimento de Daniel. Não foi algo do acaso. Não foi um erro de Daniel, não foi o diabo que se levantou, que parece que nem tem cadeira no inferno, de tanto que ele se levanta. Foi Deus que levou esse problema para a vida dele. Deus tinha um propósito, Deus estava com tudo sob controle. Exílio, problema, não é desculpa para pecar. O terceiro, é que Daniel estava num lugar de uma cultura diferente. Ele poderia muito bem chegar e falar assim, não Deus, olha, eu estou aqui num lugar de uma cultura diferente, eu preciso me adaptar. Eu preciso parecer com essas pessoas. E se a gente pesquisa um pouco,
Até hoje existem muitas imagens dos sábios da Babilônia. Os sábios, astrólogos, encantadores e magos sempre são desenhados como gordos, fartos, cheios, em banquetes, glutões, tomando vinho. E Daniel chegou nesse lugar com essa cultura. Daniel podia falar, não, Deus, olha, eu prometi esse jejum aqui, mas eu não vou fazer, porque aqui é a cultura, o Senhor entende, eu estou num lugar diferente, eu preciso me adaptar, eu estou aqui, eu sou crente, ninguém precisa saber. Fechou, Jesus? A resposta é não. Quem tem Jesus no coração não é influenciado pelo ambiente que está. Não é. Quem tem a cultura do céu, quando entra numa faculdade, não vira um produto do meio. Ele não é influenciado. Eu sei que a guerra é grande. Eu sei que é difícil não ser levado. Mas não se coloque nesse lugar de neutralidade, porque existe uma guerra espiritual. Se você assume uma posição de neutralidade, você está imitando o lado inimigo. Não seja influenciado. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tenta se ajustar às pessoas do seu trabalho. Está todo mundo falando de fofoca? Não se amolde. Está todo mundo falando de prostituição, de pornografia, de quem está ficando com quem vai pegar quem? Não se amolde. Não imite as pessoas, não seja produto do meio. E a verdade é que não tem como você não ser influenciado, dependendo de quem for a sua referência. Se Daniel tivesse como referência os sábios da Babilônia no banquete, ele já teria se juntado. Mas a referência de Daniel não eram os cantores hoje que só cantam sobre sexo, drogas. Não era. Era o homem do céu. Existe um embate de culturas, a cultura desse mundo e a cultura do céu. Escolha a cultura do céu. Essas são as 3 desculpas perfeitas que Daniel tinha, mas ele não usa. Agora eu quero partir com vocês, ler o resto do verso 8 até o 16 e continuar expondo agora a respeito da graça de Deus. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, da comida e do vinho. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos demais jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Depois que Daniel se posicionou em parar de dar desculpa a Deus, em falar: não, eu rejeito essas desculpas, ele vai e ele pede ao chefe oficial, que estava encarregado de todos os sábios, ele fala: olha, eu não quero comer esse vinho, eu não vou comer essa carne, eu não vou beber o vinho, eu não vou. Então fala que Deus toca no coração do oficial, e ele tem uma simpatia estranha, absurda, que não faz sentido por Daniel. Além disso, o oficial vai responder: olha, eu posso até fazer, só que eu estou com medo. E se Nabucodonosor perceber que em vocês 4, vocês estão menos saudáveis que os outros, ele vai pedir minha cabeça pode rolar aqui, minha vida está em jogo. Eu não sei você, mas eu não apostaria por causa de uma comida de vegetais a minha cabeça. Isso não faz sentido logicamente, esse cara ter realizado o pedido. Então Daniel falou: olha, eu vou fazer uma experiência de 10 dias. Eu imagino eles falando: mas fica em silêncio, o rei não pode saber de nada, 10 dias. Eu imagino 10 dias o oficial morrendo de medo. Então ele concorda. E ele fala: olha, no fim eu vou vir cá ver. E aí é feito o teste, é feito o acordo.
Nisso tudo, eu quero expor alguns pontos que eu vejo nisso tudo. Daniel, ele não quer dar desculpa. A vida não está boa, ele tem beleza, ele tem tudo. Ele pode dar as desculpas perfeitas, mas ele pede a Deus que Deus faça com que ele seja santo, que ele seja separado das pessoas que estão no mesmo ambiente com ele. Ele fala: Deus, olha, por favor, me dá graça para que eu seja diferente, eu seja sal da terra, luz do mundo, tenha uma vida em santidade. Eu quero fazer esse jejum, eu quero te buscar. E a primeira coisa que eu vou ver é que Deus toca no coração do oficial. E ele topa fazer a experiência de 10 dias, sendo que a cabeça dele estava em jogo. Sabe por quê? Essa experiência de 10 dias não foi algo que o oficial decidiu na razão dele. Foi Deus que tocou no coração. Sabe o que isso significa? Quando um jovem fala: Deus, eu quero graça para ser diferente. Eu preciso de graça para na minha faculdade não viver essa vida de pecado. Deus, eu preciso de graça para poder sair da pornografia. Deus, eu preciso de graça. Deus concede graça para você não pecar. A palavra de Deus em Hebreus 4:14 vai dizer: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Sabe o que Daniel fez aqui, quando ele pede a Deus? Ele vai no trono da graça, que tem um sumo sacerdote que é Jesus. Que é Jesus que foi tentado em tudo. Ele entende a nossa tentação, mas em tudo ele não pecou, ele foi santo, santo e santo. E a figura que o autor de Hebreus usa é que ele vem e ele pede misericórdia. Misericórdia por quê? Porque aquele que chegou já pecou. Ele está querendo que os pecados dele sejam apagados. Depois ele fala de uma graça que nos ajude. Graça aqui não está falando de perdão de pecados, porque a misericórdia já é o perdão de pecados. Graça que nos ajude no momento da necessidade é graça para viver uma vida de santidade. É graça para não pecar. É graça para que você tenha uma vida separada, diferente. Você não seja produto do meio. Você pare com essas práticas que você sabe que é errado. Só que você não tem força para poder parar, mas se você for no trono da graça, lá você tem misericórdia e força que vem de Jesus, para você ter uma vida separada, diferente, cheia do Espírito Santo. Esse é o primeiro milagre da graça que eu vejo nesse texto de Daniel. É concedido uma graça ao ponto de que não só o coração do oficial é tocado, mas o ambiente também é transformado. Tudo é mudado para que Daniel não fique nessa vida. Além disso, uma segunda coisa. Quando se passa os 10 dias do teste, o oficial vem, olha para Daniel e fala: você realmente está mais saudável, você está mais forte. Vamos pensar um pouco. Faz sentido alguém comer vegetais e água durante 10 dias e ficar mais forte? Se você já foi na academia, se você já foi num nutricionista, você sabe muito bem que não. Para você ficar mais forte, você precisa de proteína, carboidrato, caloria. Essa dieta aqui é totalmente o contrário da matemática nutricional. Mas acontece aqui um milagre. Daniel fica mais saudável porque ele não participa daquilo que os outros participam. Meu irmão, a aplicação disso que eu quero trazer aqui. Sabe o que acontece? Eu vejo muitas pessoas que vêm e falam assim: não, Davi, olha, ser crente é muito chato. Estar na igreja é muito chato, você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada, você não pode ficar com ninguém, você não pode usar isso, nada. É muito chato. Eu penso assim: não, é o contrário. Você não consegue sair disso, mas agora eu tenho a opção de falar: eu posso fazer isso, mas eu não vou, por amor a Deus. E quando você ama a Deus, o seu paladar espiritual é tão trocado que os banquetes da Babilônia não te dão mais graça. Não te dão mais graça. E em cima disso tudo, o que eu quero trazer é que quem tem Jesus é muito mais bonito. Quem tem Jesus é muito mais belo, porque tem um brilho nos olhos. Quem participa de tudo, vai em festa, orgia,
faz tudo o que tem que fazer, tem um sentimento de vazio. Mas quem tem Jesus no coração, pode estar no exílio, pode estar numa dieta que não é boa, mas tem brilho nos olhos, que é a alegria do coração, que só tem quem conhece a Jesus. É muito mais belo os olhos que brilham, você ganha sentido da vida. Quando você tem Jesus, você consegue olhar para a vida de uma outra forma. As pessoas que não têm, a vida delas é baseada na circunstância, então acontece algo, a vida acabou. Mas quem tem Jesus fala, olha, eu sei que Deus vai me livrar, e se não livrar, Ele continua sendo Deus. Tem aquele brilho nos olhos que não passa, tem uma alegria diferente, tem algo que você olha para a pessoa e fala, pera, esse cara é santo, ele é separado, ele é diferente, ele é diferenciado. Quem tem Jesus tem brilho nos olhos. Mas depois disso tudo, depois que o oficial constata, olha, não, peraí, Daniel e seus amigos realmente estão muito mais saudáveis, e é um milagre. Ele vai ver o seguinte, não, peraí, o cara que era da Babilônia, ele vira e fala assim, não, Daniel, olha, a cultura aqui é que a gente tem que servir comida e vinho, mas você me apresentou uma cultura diferente. E diz o texto aqui, que o encarregado tirou a comida especial e o vinho, que tinham sido designados, e no lugar disso, lhes dava vegetais. A terceira manifestação da graça que eu vejo aqui, é que aquele que se dispõe nesse nível, não só não é influenciado pelo ambiente, mas influencia o ambiente. Por causa da decisão de Daniel, por causa do posicionamento dele, não, eu vou ser diferente. Ele não só teve uma vida diferente, mas a comida e o vinho foram trocados. Nós temos esse poder de entrar em ambientes, e não só a gente não ser influenciado, mas influenciar, onde quer que seja, na nossa família, sim, nós temos autoridade para isso. Muito maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos a autoridade do céu, pela cultura do céu, de entrar em ambientes, as pessoas olharem para a gente e falar, esse cara tem alguma coisa diferente, eu vou lá ver o que é. A gente não só não é influenciado, como nós influenciamos essa terra. Será que a gente tem vivido uma cultura do céu? A gente tem influenciado pessoas a viverem o evangelho, a viverem a graça do Senhor? E agora, partindo mais para o final, quero ler com vocês o verso 17 até o verso 19, e deixar o resto para o finzinho. Verso 17 vai dizer, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e de sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, mas não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O que acontece aqui é que depois desse jejum, depois dessa busca, o Espírito Santo capacita esses 4 homens. Ele dá conhecimento. Isso aqui não é uma trapaça gospel. O Espírito Santo não soprou para eles como saber da literatura babilônica, da língua babilônica, não. Mas o Espírito Santo os instruiu a respeito de como estudar aquilo. Ele deu conhecimento, deu sabedoria e deu poder. Daniel recebe dons de interpretar sonhos, interpretar visões. Isso porque tudo eles buscaram primeiro. Eles buscaram e o Espírito Santo veio e os entregou conhecimento, dons, que era o objetivo desses 3 anos. Só que eles foram muito mais além do que o objetivo, porque o Espírito Santo excede todo método de ensino, todo método de estudo, todo método de interpretação. Só que aí nós vemos que uma porta se abre. Nos versos 18 e 19, eles são levados depois de 3 anos à presença do rei. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Eles são levados à presença do rei. E o que acontece aqui é que eles são levados, o chefe os leva, e o rei conversa com eles, mas não encontrou ninguém que se compare. Tinham muitos outros sábios, esses eram diferentes, eram escolhidos, eram separados, tinha algo diferente, só de conversar com eles você percebia, de modo que eles passaram a servir o rei. O que acontece aqui, eu quero que você se atente muito, eles foram servir o rei Nabucodonosor,
mas antes de servir ao rei Nabucodonosor, eles já serviam o rei dos reis. Antes das portas do palácio se abrir, provavelmente a porta dos quartos deles estava fechada. A porta mais importante para os exilados, que era ser o braço direito de Nabucodonosor, seus conselheiros, só se abriu porque a porta do secreto, de buscar o Pai que está em secreto, de jejuar, de buscar o poder do Espírito Santo, estava fechada. Tem muita gente hoje que quer portas de Deus se abrindo, mas não se prepara. Fica de braços cruzados esperando Jesus chegar e meter o pé na porta. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Ele abre portas para ninguém mais fechar, mas onde está o nosso preparo? Onde está a nossa busca? Nós queremos, Deus abre essa porta, mas se Deus entregar algo para você que você não está preparado, ao invés de ser uma bênção, vira uma maldição na sua vida. Vira um grande problema. Vira uma confusão. Porque você começa a se apegar àquilo e a bênção vira o seu Deus e você esquece o Deus das bênçãos. Nós temos que nos preparar. Jesus vai dizer, olha, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Tem gente que não é fiel nem no pouco e nem no nada, não é fiel. E Deus, faz isso aqui acontecer. Não vai acontecer, irmão, no nome de Jesus. Você tem que buscar a cultura do céu. E sabe onde é que está essa cultura? Está aqui, está escrito aqui, é só ler, é só viver, é só aplicar, é só buscar o Espírito Santo, é jejuar, orar, leitura bíblica, buscar intimidade com o seu Pai. E essa porta então se abre. Eu quero, para a gente partir para a conclusão, os versos 20 e 21, que vão dizer: o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábio do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. A porta de Deus se abre na vida desses caras. Eles chegam no lugar que era basicamente o sonho, era a melhor porta que podia se abrir. Na hora que eles entram, eles são testados. Eles são testados justamente naquilo, no conhecimento que o Espírito Santo deu porque eles buscaram, porque eles jejuaram. Eles foram testados naquilo assim que chegaram, mas antes teve o preparo. Não adianta ficar de braços cruzados, senão Deus abre a porta e a gente é reprovado na porta. E entenda muito bem o que eu estou falando aqui. A gente está falando muito sobre porta. O Evangelho não é sobre porta, não é sobre promoção sua, é sobre promover o nome de Deus. Porém, a gente não nega que, por consequência, Deus pode sim colocar você em um outro lugar, mas agora Ele não vai se você não estiver preparado. Onde está a nossa fidelidade? Onde está a nossa intimidade? Onde está a nossa cultura do céu? E a segunda coisa que eu vejo nesses textos é que eles eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores. Na cultura babilônica, os sábios, encantadores, magos, estavam muito ligados à astrologia. Então até hoje a nossa astrologia, o nome de estrela, tal estrela é tal nome, é influenciada pelos estudos babilônicos. Eles previam o futuro de acordo com a posição das estrelas, eles adoravam as estrelas. E Nabucodonosor fez a entrevista de emprego com os da Babilônia também. E eles tinham conhecimento, tinham poder, mas esses daqui tinham 10 vezes mais poder. Sabe por quê? É quase de maneira irônica que Daniel escreve. Porque esses sábios, eles consultavam e profetizavam pelas estrelas, mas o Deus de Daniel criou as estrelas. O Deus de Daniel chama cada estrela pelo nome. O Deus de Daniel colocou as constelações em seus lugares. O Deus de Daniel fez o universo. Porque, mais uma vez, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós não precisamos temer o poder do mundo. Nós não precisamos temer aquilo que eles temem. Eles, por exemplo, adoram algumas coisas da natureza que o homem cria, como o dinheiro. Mas o dinheiro não move o nosso Deus. O nosso Deus está acima do dinheiro. Esse Deus aqui que é apresentado está acima das estrelas. E portanto, eu quero ir para a última parte. Vai falar que Daniel, ele fica até o reinado de Ciro, no palácio de Nabucodonosor. Sabe quanto tempo tem entre um momento e outro? Mais ou menos, aproximadamente 42 anos.
42 anos. Porque Daniel foi promovido para esse lugar por causa da busca dele. De tal forma que, olha, Daniel, ele promoveu o nome de Deus. E por causa que Daniel promoveu o nome de Deus, Deus promoveu Daniel, para que Daniel continuasse promovendo o nome do Senhor. Mais uma vez, o evangelho não é sobre promoção, não é sobre quanto dinheiro você ganha, sua casa, seu carro, mas fato é, quem engrandece o nome de Deus, Deus promove com uma finalidade, não é por sua causa, é para que você engrandeça ainda mais o nome do Senhor. E é o que acontece com Daniel. Daniel foi colocado nesse lugar, e a gente vê no livro todo de Daniel, por causa da sua interpretação de sonhos, por causa que era para engrandecer o nome de Deus, porque era para espalhar o nome do Senhor na Babilônia. Será que nós temos vivido uma cultura do céu? Será que nós não temos sido levados de um lado para o outro, totalmente influenciados, totalmente abalados na fé? Qualquer proposta do mundo mexe com você. Em 1 de João, João vai dizer, olha, não ameis o mundo. Será que na verdade nosso coração não está totalmente inclinado para as coisas do mundo? Será que a gente não está muito mais apegado à cultura da Babilônia do que à cultura do céu? Será que a gente na verdade só quer saber das pessoas da Babilônia? A Babilônia é a nossa referência. A gente sonha, pensa o tempo todo nos banquetes da Babilônia. Qual foi a última vez que você verdadeiramente pediu a Deus graça para que você vencesse um pecado? Qual foi a última vez que você influenciou um ambiente? Meu irmão, vamos buscar o Espírito de Deus. Nunca está tarde. Nunca está tarde. Nessa tarde é momento de nós nos rendermos, chegarmos até o trono da graça, diante de Jesus e falar, Jesus, olha, eu te entrego a minha vida. Olha, Jesus, eu te entrego a minha história. Talvez você está num exílio e está fazendo tudo errado. Você se desviou dos caminhos do Senhor. Usou as coisas da vida, a correria, a loucura, a rotina como uma desculpa para poder sair de Deus. Hoje Ele está te chamando e está falando, filho, acabaram as desculpas? É hora de voltar. É hora de voltar.